Vivemos em um mundo que valoriza quem aparece, quem recebe aplausos, quem ganha reconhecimento, quem está no centro das atenções. Mas e quando Deus nos chama para algo diferente? E quando o propósito não é ser o protagonista, mas preparar o caminho para outra pessoa? Hoje é dia 6 de junho, devocional 157 da série 365 Pontos com Deus. E vamos aprender com a história de João Batista. João Batista teve um nascimento extraordinário. Antes mesmo de nascer, já havia profecia sobre sua missão. Seu papel seria preparar o caminho para a chegada de Jesus. Com o passar dos anos, João começou seu ministério. Pregava no deserto, chamava as pessoas ao arrependimento, batizava multidões. Sua influência cresceu rapidamente. Pessoas vinham de várias regiões para ouvi-lo, seu nome se tornou conhecido, sua mensagem impactava vidas. Humanamente falando, João tinha tudo para construir um ministério voltado para si mesmo, mas ele entendia algo que muitos esquecem. Seu propósito não era atrair pessoas para si, era apontar para alguém maior. Então chega um momento decisivo. Jesus inicia seu ministério público. E pouco a pouco as multidões começam a segui-lo. Os discípulos de João percebem isso e alguns ficam preocupados. Afinal, aquele homem que antes atraía tanta gente agora estava vendo as atenções se voltarem para Jesus. É nesse momento que João faz uma das declarações mais bonitas da Bíblia. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Imagina a maturidade necessária para dizer isso? Porque o natural seria competir, comparar, tentar manter a posição, proteger a própria influência. Mas João compreendia o seu propósito. E quem compreende o seu propósito não precisa competir com ninguém. Uma das maiores armadilhas da vida é medir nosso valor pelo reconhecimento que recebemos. Quando somos elogiados, nós ficamos bem. Quando somos lembrados, nos sentimos importantes. Quando somos reconhecidos, sentimos que estamos avançando. E quando ninguém percebe? E quando fazemos a nossa parte, os aplausos vão para outra pessoa? É aí que muitas vezes nosso coração é testado. João nos ensina que existe uma diferença entre popularidade e propósito. Popularidade depende da opinião das pessoas. Propósito depende da direção de Deus. E quando entendemos isso, deixamos de viver correndo atrás de aprovação. Talvez o processo mais importante vivido por João Batista não tenha sido no deserto, talvez tenha sido dentro do coração. Porque Deus estava formando alguém que seria capaz de apontar para Jesus sem precisar ocupar o centro da cena. Isso exige humildade. E humildade não significa pensar menos de si mesmo, significa entender corretamente quem somos e qual a nossa missão. João sabia quem era, mas também sabia quem Jesus era. Por isso não se sentiu ameaçado quando chegou o momento de dar espaço para o Salvador. Essa história continua extremamente atual. Vivemos cercados por comparações, nas redes sociais, no trabalho, na família, na vida espiritual. É fácil olhar para outras pessoas e pensar: por que ela cresce mais rápido? Por que ela recebe mais reconhecimento? Por que parece que todos estão avançando, menos eu? Mas cada pessoa tem um chamado diferente. Cada pessoa vive um processo diferente. Cada pessoa possui uma missão diferente. Quando começamos a comparar a nossa caminhada com a dos outros, perdemos a alegria de viver aquilo que Deus nos confiou. João Batista encontrou paz porque compreendeu o seu papel. E talvez Deus esteja convidando você a fazer o mesmo. Nem todo processo foi criado para levar você ao palco. Alguns processos foram criados para desenvolver humildade, maturidade, fidelidade, serviço. E isso não diminui o valor de ninguém. Porque no reino de Deus, grandeza não é medida por visibilidade, é medida por fidelidade. João não ficou famoso por construir algo para si, ele ficou marcado por preparar o caminho para Cristo. Quem reconhece o seu propósito não precisa competir, porque quem entende que seu valor não depende de aplausos. Vamos orar juntos?
Senhor, ajuda-nos a viver o propósito que preparaste para nós. Livra-nos da comparação, da necessidade constante de aprovação, da busca por reconhecimento. Ensina-nos, ó Pai, a servir com humildade, fidelidade, alegria, sabendo que o nosso valor está em Ti. Que possamos viver cada processo confiando na missão que recebemos. Em nome de Jesus, amém.